Atenção, amigo. Obrigado por mais você continuar junto conosco esse trabalho da palavra de Deus. Vamos orar para nós começarmos. Pai, nós estamos no céu. Te agradecemos pela vida neste momento. Abençoa essa pessoa que está ouvindo e nós também. Sara nós toda dor em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar o estudo bíblico ilustrado. Só relembrando a questão do juízo, após a ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é de 2300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atuou como juiz, né? As três fases do juízo são investigativo, comparação, execução. Deus vai julgar todas as coisas, tanto nós todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e guardam os seus mandamentos. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Então as leis da Bíblia, a gente vai observar essa questão moral, né? De cada um de nós, seres humanos, né? Mas existem as leis da Bíblia que nós devemos observar e devemos guardar. Leis civis regia a nação de Israel. Leis de saúde para preservar o bem-estar humano. Leis cerimoniais, sacrifícios e cerimônias que apontam para a morte de Cristo na cruz, foram anulados com a morte de Cristo. Efésios 2:15, Mateus 27:51. Você pode verificar depois. Leis morais, os mandamentos que refletem o caráter de Deus. Sábio, justo e amoroso, como é Deus, estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos dos seus filhos, sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Em Êxodo 21 até o capítulo 22, leis civis, leis de proteção para reger a nação de Israel. Levítico de 1 até o capítulo 4, leis cerimoniais envolvendo sacrifício e oferta de animais específicas para o santuário. Levítico 11, leis de saúde para felicidade e bem-estar do ser humano. Êxodo 20, de 3 a 17, leis morais que expressam o caráter de Deus, conhecido como leis dos 10 mandamentos. Escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, Êxodo 20, ou melhor dizendo, 31, 18. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar texto de lei cerimonial para explicar a lei moral, ou vice-versa. Então, as leis cerimoniais estavam relacionadas com o santuário. Como era o santuário? Vamos dizer falso ou verdadeiro? Mas primeiro vamos observar os registros bíblicos, né, de Hebreus capítulo 9, de 1 a 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cujo parte anterior, onde está o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama santo lugar. O santo lugar, como a gente tinha dito,
Entrava todo dia o sacerdote, né? Por trás do véu que se encontra aquela localização. O tabernáculo que se chama o Santuário Santo dos Santos, fica depois da cortina, né? O qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo maná. Você observou o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins em cima da arca, né? De glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Hebreus 9, de 1 a 5. Você pode verificar isso aí. Então veio que o que a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? O santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo, certo? O pátio era o lugar reservado para o povo, correto? O ritual do santuário era regido por leis cerimoniais? Sim, todas são verdadeiras. Então, com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Uma vez se ela continuaria em vigor, seria cancelada. Essa lei nunca existiu, vamos ver. Então, ela fará firme aliança, ele fará firme aliança com muitos, Jesus, né? Por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferece manjares sobre as asas das abominações, virá o Salador, até que a desolação que está determinada se derramará sobre ele. Daniel 9, 27. Então está falando em Daniel, há uns 500 anos, antes de Jesus nascer, morrer. Está falando sobre Jesus, né? Ele estava falando o que ia acontecer com ele. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si um novo homem, fazendo em paz. Então, Efésios 2:15. A lei de ordenança, né? Observe que existe a lei cerimonial e a lei moral, que é a dos 10 mandamentos, né? Desde a ordenança era que regia a pessoa pedir perdão dos pecados, né? E outras leis. Então, vamos ver como é que fica. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, o que constava de ordenança, qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então Jesus morreu, e essas leis foram cravadas na cruz. Então vê aqui, com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Ela continuaria não continuaria em vigor. Seria cancelada? Certo. Essa lei nunca existiu, não, é falso. Ela existiu, né? Mas só que ela durou até quando Jesus Cristo morreu. Foi rasgado o véu do santuário, né? De cima a baixo. Mas a lei moral existe até hoje, que a Bíblia diz que se não há pecado, então não tem lei. Então, como nós sabemos que existe pecado, então porque existe lei. A lei, existe a lei dos mandamentos, os 10 mandamentos, né? A lei da saúde, existe a lei dos dízimos, existem leis cerimoniais que existem até hoje. Mas essas leis que apontavam para Jesus Cristo como ia morrer na cruz, que tinha que matar um cordeiro, daquele cerimônia todinha, aquilo ali foi abolido. O, a quest... E outras questões também. Depois a gente vai ver isso aí mais na frente. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus 5:17. Tem gente que diz que não, isso é do velho, foi abolido. Esse verso diz assim, ó, no novo, Mateus 5:17. Não penseis que vinha revogar a lei ou os profetas, mas vim para
não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus veio mostrar que nós, seres humanos, podemos cumprir os mandamentos. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, mas que diz dos 10 mandamentos foi abolido também, diz, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Então ele está falando duas coisas, da lei dos 10 mandamentos, os profetas, o que eles escreveram para a Bíblia? Ele não veio revogar isso, né? Ele veio cumprir, a Bíblia diz. Tudo que estava, Jesus fazia, estava escrito na palavra de Deus, né? Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? São João 5, 15, 10 e Tiago 2, de 10 a 12. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu mandamento permaneço. João 5, 10. Então diz que Jesus guardava os mandamentos de Jesus nesse verso, né? De Deus, aliás. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Aí a pessoa mata e não adultera. Às vezes adultera, mas não mata. Então aí tem que ser o conjunto. Tem que guardar o 10, porque para Deus, 9 só era nada. Você tropeçou num, culpado de todos. Então o que, que nós temos que fazer? Não tropeçar. Aí tá. Se nós cairmos em tentação e pecar, nós temos um advogado do céu, que é Jesus Cristo justo. Ainda enquanto ele está lá no céu. Mas depois que ele vir, não tem mais perdão para ninguém, não. Nós temos que fazer isso quando tiver em vida. Pedir perdão, né? Ora, se não adultera, porém mata, venha a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e proceder, como aquele que há de julgar pela lei da liberdade. Tiago 2, de 10 a 12. Então, tem que, do jeito que a gente fala, a gente tem que cumprir. A gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente mostra. Então, qual foi a atitude de Jesus para com a lei? Ele cumpria, né? Ele falava. Assim, ele cumpria e falava, né? Como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, né? Assim diz a palavra de Deus. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Sim ou não? Vamos ver se a resposta. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma, antes confirmamos. A lei ela não salva, mas também se a gente deixar de guardar, a gente vai se perder. Porque quem salva é Jesus. Porque ele pede para a gente fazer isso. É ele que pede. Guarda os mandamentos. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Assim de Jesus, para o jovem rico. Então ele pediu para nós guardarmos os mandamentos. Então, aí, porque, por exemplo, não tem um pé de coco? Ele bota coco para ser coqueiro ou ele bota coco porque ele é coqueiro? A resposta é porque ele é coqueiro, ele vai botar coco, ele não vai botar manga. Então nós cristãos, nós guardamos os mandamentos de Deus porque Jesus Cristo nos salvou, é o resultado da nossa conversão. São as obras. Se você dizer que não guarda os mandamentos, você dizer que não, para ser salvo não precisa guardar os mandamentos, aí você começa a pecar, começa a fazer, não vai entrar no céu desse jeito. A Bíblia diz que só entra lá pessoas puras, que pediu perdão dos seus pecados ao Senhor e andou nos seus caminhos. A gente não é um pecadeiro, mas a gente é pecador remido no sangue de Cristo Jesus. Então a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Não. O que Jesus espera de seus seguidores? 1 João 2, 6 diz, aquele que diz que permanece nele
Esse deve também andar, ó, a palavra também, quer dizer, andar assim como ele andou. Tem que ser igual a Cristo, né? Fazer a mesma coisa, semelhante a Cristo. Andar como Jesus andou, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, 2 e 3. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Guardar os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que o dever de todo homem. A suma, teme a Deus e guardar os seus mandamentos. O que Jesus espera dos seus seguidores, né? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Estão vendo aqui? O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos, porque não são penosos. Significa que não são pesados, não é difícil de a gente guardar. Mas a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. O homem natural do mundo, ele não consegue. Mas se você estiver com Deus, você vai conseguir. Mesmo que você caia, mas a gente pede perdão. A gente não é um picadeiro, né? Um pecado. Fica na prática do pecado, né? Assim diz a palavra. Que existe pecado voluntário e involuntário, né? A gente tem que correr o risco de sair desses pecados voluntários. Quais são os benefícios da obediência dos mandamentos de Deus? Salmos 19, de 7 a 11, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esses são os benefícios. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu serviço, em os guardar a grande recompensa. Então, a grande recompensa para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? Então, quais são os benefícios da obediência dos mandamentos de Deus? Alegra, restaura, alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é acaso, não é a causa, mas o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas para estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. João 14, 15, Gálatas 2, 16 e Romanos 3, 31. É só recapitulando. Existe 4 tipos de leis na Bíblia: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. Essa é a chamada lei de Moisés. Aí o povo, ele engloba tudo, aí diz que a lei dos 10 mandamentos de Moisés, né? Ela não foi dada, ela não foi, foi Moisés que escreveu essa lei. Essas daqui, essas 3, foram escritas por ele, que é chamada a lei de Moisés, lei mosaica. Mas os 10 mandamentos não foram escritos por ele, ela não é lei mosaica, né? O quarto tipo é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Então, só Deus que pode anular. E ele nunca anulou isso. Porque ele sabe que o homem pode guardar a lei cerimonial, vigorou até a morte de Cristo. A cerimonial foi encerrada lá, que apontava para Jesus, né?
cerimoniais. Jesus seguia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes confirma a obediência à lei e o resultado da salvação é o resultado da salvação, e não a causa da salvação. Então, compromisso de fé. Você aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a cerimonial moral? Sim. Porque, por exemplo, o pessoal mata, destrói, sequestra, as pessoas roubam, as pessoas transgridem os mandamentos de Deus, adoram imagem de escultura, transgridem o sábado, desonram os pais. E essa lei aí é a lei moral. Então, a gente vai ver ela mais na frente, por essa lição aqui. Aí elas são essenciais para a nossa vida. Você crê que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade? Sim. Você, você quer, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus? Sim. Você quer fazer esse exemplo juntamente comigo, de seguir, assim como Jesus fez, guardando os mandamentos de Deus, Pai poderoso, que é do céu e da terra? Sim. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado, Senhor, por essa pessoa ter tomado a decisão de estar convicto de que existe a lei moral e que deve ser guardada, Senhor. Vem conduzi-lo a eles, em nome de Jesus. Amém. O próximo estudo será sobre tentativa tem sido feita para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta no próximo estudo é: ter essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas. Qual deve ser a nossa atitude em relação a essas leis?